Verdade é uma mentira. É o mesmo que eu tinha falado. Produz liberação para que você introduza no sexo. Mas se você fala, faz muitos anos que falo com as, especialmente com, existe um mito, não? Algo tipo místico de que as moças ou as mulheres podem ser liberadas pela droga. Mas todo o contrário. Quando eles estão consumindo, não querem ter sexo, porque não conseguem obter prazer. O que ele falou, inclusive, que os homens se enganam, né? Porque eles acham que eles usam droga e têm uma performance maravilhosa, mas é que eles estavam tão drogados que eles não fizeram nada. Não, eles precisam, além disso, tomar aquela droga para se tornar mais, digamos assim, mais homens. Por exemplo, do Viagra. Então você está fazendo uma mistura, você está botando mais vasoconstrictores, você está fazendo uma ensalada que não sabe como termina. E às vezes tem na mistura, na mescla de álcool, de cocaína, de Viagra, consegue você botar com acidentes cerebrovasculares. E isso que a Ana comentou é muito interessante, porque assim, esses colegas urologistas dizem que as mulheres, o casal vai consultar junto, e daí diz que ele pergunta, sim, mas então qual é o problema? Como é que está a vida sexual? Não, a vida sexual está muito bem. O usuário de droga, né? Não, a vida sexual está muito bem. Diz que o outro cutuca e diz assim, não, fulano, conta a verdade pro doutor aí que faz meses que a nada gente acontece. vê, quer dizer, o cara que está usando droga, se ilude, né? ele está fazendo fantasia, na verdade, porque a gente sabe que é incompatível com o desempenho, né? Isso que o Gustavo estava falando, dessa liberação, então a gente sabe que num primeiro momento inibe o centro inibidor, né? Então o cara fica mais conversa e tal. Num segundo momento, você vai se lembrar, é aquele momento no meio pro final da festa, que o cara é um chato de galocha, ele começa a chorar, que choravam a fica festa depressivo, começa a te contar os problemas, quer dizer, ele começou dando risada, começou muito relacionado, né? Falando, bem falante, animado. Isso a gente nota, né, do final por meio das festas, que acontece exatamente isso. O pessoal começa a ficar no cantinho mais quietinho, começa a chorar, ou começa a te contar problema. Quer dizer... O assunto está excelente, mas nós temos que ir para o terceiro bloco, logo depois dos comerciais. Não sai daí. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950.
oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. O assunto hoje é uso de drogas, tá, pessoal? E existem alguns conceitos, eu acho que o Gustavo podia explicar para a gente. O que é o conceito da dualidade, Gustavo? Você, quando fala de dualidade, é quando você tem duas coisas bem diferentes. Você tem uma patologia psiquiátrica, você tem a patologia do consumo de drogas. São necessariamente interativas, mas também quando uma se descompensa, descompensa a outra. É decir, são necessariamente interativas. Por isso que você tem que tratar as duas. É muito comum lá, também no mundo, ter a patologia dual, que eles acunharam esse conceito na Espanha no ano 2004, no Congresso de Psiquiatria. E já foi falado já quase 30 anos atrás, e talvez mais, por uma classificação de dualidade feita por um americano em torno do alcoolismo e enfermidades neurológicas. Então, você tem que tratar as duas. Quer dizer, é muito frequente a pessoa que começa a usar uma droga desenvolver não, ela já tinha de repente isso como herança, ou ela iria fazer, sim, iria ter um problema psiquiátrico, tipo um surto psicótico, ou esquizofrênico, ou paranoico. Sim. É muito frequente acontecer as duas coisas juntas, é isso? É muito possível, e você precisa ter continência não só pela psicologia, não só pela psicofarmacologia, sino também por la psicologia. Fundamental ter um continente psicoterapêutico. Também tratar as famílias, porque as famílias se desbordam. Jogam fora o doente, quer tirar fora da família. Isso é impossível e, además, é inumano. Isso é uma coisa que eu custei a entender quando eu trabalhei com esse tipo de coisa, na época da faculdade e tal, que quando os familiares me perguntavam, Gustavo, assim, então quanto tempo ele vai ficar internado? No início eu gaguejava, dizia, porque a gente sabia que ia ficar 6 meses, 8 meses, sei lá. E eu ficava meio assim, mas o que eu vou dizer, né? Porque 6 meses, 8 meses, daí tu diz assim, olha, de 4 a 6 meses. Ainda bem, né, doutor? Ainda bem. Quer dizer, o que eles querem, na verdade, é se ver livre da pessoa. A gente acha que não, que vai dizer, não, é muito tempo, coitadinho, não sei. Não, a família quer se ver livre. Por quê? Porque justamente a família é doente, e ele consegue deixar mais doente ainda, né? Quer dizer, ele está roubando em casa para consumir droga. Agredindo. Ele está agredindo. Então, se tu disser assim, não, vai ficar um mês só, depois é que eu entendi isso, né? Não, vai ficar um mês. Não, um mês, então não vou internar. Não, vai ficar 5, 6 meses. Não, 5, 6 meses. Ainda bem e tal. Como é que funciona o tratamento? O que seria o ideal? O tratamento seria do usuário de drogas apartá-lo do ambiente de consumo. Internação. Primeiro. Sabe que nós tínhamos um conhecido que eles demoraram para internar e ele acabou preso, né? Então isso que é uma coisa que a gente pode falar, né? Que o ideal é até que interne para que não acabe pior do que isso, né? Porque tem coisa pior do que internar. É o usuário acabar preso, né? Exato.
Existe no caso da cocaína muito bem estudado isso, por causa atua na MAP quinasa fosforilada e no sinapticina 1A, 1B, em onde ele não dá conta, ele não consegue internalizar aqueles problemas sociais que ele está tendo e que ele está levando à sua família. Ele termina, como falamos, perdendo muito de seu patrimônio, sua família, seus amigos, todo o seu ambiente. Ele não se dá conta do que está acontecendo. Não dá conta. Começa a entrar no risco e nas pérdidas que ele não consegue internalizar, não dá conta disso. É perfeito da cocaína isso aí. Então você tem que internar. Você faz Lá na Argentina pode internar contra a vontade do paciente? Por enquanto a legislação nos acompanha, não assim em outros países como na Colômbia, por isso e às vezes tem estas memórias episódicas, às vezes 3 meses, 6 meses, 9 meses posterior a deixar a droga. Sabe que há um tempo atrás aqui no Brasil, poucas semanas atrás, nós perdemos um cantor, o Chorão, e na entrevista a esposa dizia que ela tentou internar ele contra a vontade, mas não conseguiu legalizar que internassem ele contra a vontade, né? Teria salvo a vida dele, na verdade. Claro. Vocês têm que ter uma justiça acorde com isso, porque você tem que continuar vigilando o tratamento através da defensoria pública, através do juiz, através aqueles que têm que olhar se o tratamento está se fazendo de forma correta e permitir saídas temporais, voltar à sua casa, voltar com sua família e trazer material para você trabalhar na terapêutica. Esse paciente, quando vocês tratam lá, vocês tratam a família junto, né? Trata a família, exato. E só estão precisando 34% de utilização de psicofármacos. Não sempre utilizam psicofármacos, é muito pouco. É muito importante a psicoterapia, aislamento do doente com outros doentes da mesma patologia, que eles podem falar aquilo que está acontecendo. O tratamento com... Você estava falando, referindo que justamente a cocaína é o que mais, de repente, necessita que faça isolamento, né? Sim, você tem que... Acho que o crack também, né? Não, o crack já é um subproduto, né? Na psicoterapia você aparece, porque às vezes o problema que levou o cara a consumir drogas vem do avô. Eles estão transitando um problema que vem de 2 ou 3 gerações antes do cara até viver. Estão depositando nele o problema familiar. Por isso é muito importante que se trate a família junto. Trate a família, exato. E a família tem noção, Gustavo, que ela tem que ser tratada? Às vezes não tem consciência, não quer ter consciência, mas é fundamental que isso... Tem famílias disfuncionais, tem famílias que não tomam consciência disso, mas é muito importante que tentem de fazer reuniões familiares, onde as famílias se enfrentem e começam a falar e ver seu problema no outro. O crack lá é um problema de saúde pública como é aqui no Brasil? É um problema bastante grave, sim, porque acho que aquele que vem devengado da cocaína tem muita mistura e tem muitos utilização de química que produz mais problemas neurológicos, com sequelas para sempre. Se consegue reverter? Porque aqui o pessoal dizia que usou 1 ou 2 vezes o crack, a pessoa já era considerada drogado, né? Ou viciado. Depende de cada um. Eu tinha um amigo meu que saiu de lua de mel com sua mulher na Europa, no Amsterdam, ele consumia e ela não. Ele forçou a ela a consumir. E comprou
porque lá é venda livre, comprou e consumiram heroína, não sei mais que outra coisa, e ela voltou com uma depressão e ficou toda a vida com tratamento para a depressão. Mas ela não sabia disso. Ela virou com aquela enfermidade depois do Ela consumo. se tornou depressiva depois do uso da droga. Depois do consumo. Mas você não sabe com quanto. Eu não sei com quanto chego de capacidade. Eu não sei qual é a minha vulnerabilidade. Eu não sei. Eu vou jogar futebol e posso morrer no campo de futebol. Eu não sei se eu tenho ou não tenho uma vulnerabilidade, uma patologia. Então, você está botando no campo, no bunker. Está andando num campo minado, sem saber o que está acontecendo. E você não sabe para onde você pode ir. Eu nunca nem sequer experimentei. Eu me lembro assim, quando eu trabalhava nessa clínica, a gente entrava muitas vezes no local, o pessoal dizia assim, olha o cheiro de maconha, né? O cheiro de marihuana. Eu dizia assim, eu não... Que cheiro mas é que muito tem fácil isso? de reconhecer, porque a gente vai em show hoje, a gente sente o cheiro. Mas assim, eu te juro que até hoje, né, eu nunca nem cheguei perto, justamente por causa disso. Mais de medo. Claro que a gente tinha uma família centrada, tinha convívio religioso e tal. Mas eu sempre tive muito medo, porque tu não sabe realmente, né? Então, eu vou experimentar. Esse experimentar, se a pessoa tem mais sensibilidade, ele pode, no experimentar, já virar um viciado. Tá? Daí tem gente que diz assim, não, mas eu conheço fulano, o fulano bebe um monte e nunca aconteceu nada. Mas é como o Gustavo está falando, a saúde da gente, e a saúde familiar, ela é como se fosse uma corrente. Tem gente que o elo mais fraco é o coração. Então esse cara, de repente, vai infartar. A família, o pai infartou, a tia infartou. Tem outros que o elo mais fraco é o pulmão. De repente o cara vai fazer um câncer de pulmão. Mas como é que o fulano que fumou a vida inteira nunca teve nada? Porque no elo familiar o problema não era o pulmão. Tem gente que é o pâncreas, tem gente que é o fígado. Então o que acontece? O que a gente sabe em medicina é que, assim como nesses elos de corrente, a corrente sempre vai arrebentar no elo mais fraco. Eu tenho uma corrente que é toda de metal e tem um elo de plástico. Quando eu faço força